Bom dia, meus alunos, como é que vocês estão? Bom, vamos para mais um vídeo de correção, tá certo? A gente vai continuar na página 10. Anteriormente, corrigimos até a página 9 e hoje vamos corrigir a página 10. Na página 10, a gente começa a tratar sobre o sistema de numeração egípcio. A primeira questão fala assim: qual das opções a seguir indica corretamente com os símbolos egípcios o número 142? Ou seja, ele quer saber qual desses números representa 142. Lembrando que o sistema egípcio, gente, ele é um sistema que não tem ordem, tá? Os símbolos não têm ordem. 142, vamos ver aqui. O único item que representaria 142 seria o último, que fica dessa forma aqui, ó. Um bastão, tá? Quatro calcanhar. Isso aqui parece um, né, gente? É um bastão, tá? Só deixa eu melhorar isso daqui. 4 calcanhar, tá? Cada um vai valer 10. Um rolo de corda e outro bastão. Que aqui vai ser 1 mais. Cada calcanhar desse vale 10, ou seja, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 100 e mais 1, ou seja, 142, tá? Cada rolo de corda, ou cada calcanhar desse vale 10. O bastão vale 1. Rolo de corda vale 100. Ok? Então, vimos também, como havia dito antes, que o sistema egípcio, gente, não possui ordem, não tem ordem. Por isso que ficou um pouco desorganizado aqui, tá? Porque para eles não importavam as ordens. Para eles, assim, ó, tô aqui com símbolos, sei que cada um representa uma quantidade, então é isso, tá? Então, para eles só bastavam ter o símbolo que vocês já deveriam saber quanto era representado. Vala tinha como eles eram aqui. Pois é, gente. Nosso sistema que é todo organizadozinho, tá? Nosso sistema que é o indo-arábico. Na segunda questão fala assim: no sistema de numeração egípcio, a posição em que os símbolos apareciam não era importante. Bastava que o total representasse a quantidade desejada. No nosso sistema de numeração decimal, também é assim? Justifique sua resposta com um exemplo. Bom, isso daqui é uma questão pessoal. Que nem a tia falou anteriormente, os egípcios, por exemplo, se eles queriam escrever 12, eles tanto poderiam escrever assim, quanto poderiam escrever assim, ó, tá? Para eles a ordem não bastava. Bastava só o quê? Eles fizeram os desenhos, falaram assim, olha, fiz o desenho, fiz a minha parte, representei o que significa para mim quantidade e você tem que entender. Eles eram desse jeito. Já o nosso sistema, é possível fazer isso? Olha aqui. Se eu tiver o número 12 e for desorganizar ele, não colocar a unidade no lugar de unidade, dezena no lugar de dezena, vai ser a mesma coisa? Não. Vamos supor que a gente compra R$ 12 de salgado. Chega na hora de pagar, tem que pagar com R$ 21. A gente está pagando a mesma coisa? Não estamos. Estamos pagando a mais. Se a gente alterar a ordem do nosso sistema, ele muda tudo. Ele simplesmente, opa, vocês fizeram um valor a mais, vocês estão trocando. Estão colocando unidade no lugar de dezena, dezena no lugar de unidade, não pode. Tá certo? A não ser que você queira realmente representar o 21. Mas a gente sabe que o 12 e o 21, se a gente trocar, não são a mesma coisa. Tá bom? Vamos continuar para nossa correção. A próxima correção da gente vai ser a página 14. Nessa parte aqui, a gente está vendo várias casinhas, tá? E ele quer saber no contexto. Vai vir assim, ó: 10, 12, 14, 16. Vocês estão percebendo que estão pulando de 2 em 2, ó? Mais 2 e mais 2. Nesse contexto, qual é o próximo número? Seria o 18, que é 16 mais 2. O que esses números todos têm em comum? Bom, todos aqui têm em comum são os números pares. Todos são os números pares, tá? Isso é o que eles têm em comum. Os números pares, lembrando, são aqueles que terminam em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8. Ou todos os números que podemos dividir por 2 e sempre fica com o resto igual a 0. Não fica ninguém na nossa chuva, tá certo?
Nesse desafio aqui, ó, que a próxima questão fala assim: João encomendou em uma loja uma placa com o número de seu apartamento para poder fixá-lo na porta. Quando João recebeu a placa, percebeu que a loja errou, tendo trocado 2 algarismos de lugar. O número era 1501, tá? Sabendo que o número do apartamento de João é menor do que mostrado na imagem ao lado, qual poderia ser o correto? Ele está falando que esse número aqui, ó, tem que ser menor. O do João era menor e acabou trocando 2 números de lugar. Qual outro número que poderia ser, a gente poderia formar com esses 4 números que poderia ser menor ainda? Eu poderia trocar, ó, colocando um aqui, vindo o 0 aqui, o 50 e o 1. Olha, 1051 não é menor do que 1501? Tia, não entendi. Eu apenas peguei esses 4 algarismos, ó, tá vendo? 1, 5, 0 e 1, e troquei as posições para poder, assim, conseguir ter um número menor ainda, entendeu? Eu não utilizei nenhum outro número, apenas utilizei esses mesmos números e troquei a ordem deles, tá? Para poder achar um número menor. Se vocês conseguirem um número menor ainda, podem colocar, não tem problema, tá? O importante é que seja um número menor do que 1501. Mas mesmo assim, utilizando os mesmos algarismos. Não posso colocar um 2, um 3, um 4. Não, só posso utilizar o 1, o 5, o 0 e o 1, ok? Vamos lá para a próxima questão. Para enumerar as páginas de um trabalho de história, de 1 a 10, quantos algarismos indo-arábicos são necessários e quantas vezes nós o escrevemos? Bom, sistema de numeração indo-arábico é o nosso sistema, que é aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, infinito e além, tá? Porque os números não têm fim, são infinitos. Os números a páginas, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É isso? Para a gente conseguir escrever esses números aqui, são necessários quantos algarismos? Muitos diriam que seria 10, mas vocês sabem que o 10, ó, ele é representado pelo 1, 1, 0. Ou seja, os números que a gente tem diferente depois vai se repetindo, ó, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. A partir do 10, ó, eu começo a repetir o 1 e o 0, depois o 11, o 1 e o 1, 1 e 2, eu vou começando a repetir. Só daqui, ó, do 0 até o 9 que eu não repito. Então, tem quantos números? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 algarismos diferentes, tá certo? Só que como ele escreveu até o 10, ó, então a gente utilizou, tem 10 algarismos, mas escrevemos eles 11 vezes. Repetimos eles 11 vezes, tá certo? Porque ele conta também com 10. Então, são 10 algarismos diferentes e a gente escreve eles até a 11ª vez, porque o 10 já repete 2 algarismos, tá certo? Próxima questão. Para enumerar as mesmas páginas da atividade 1, usando o sistema de numeração romano, quantos símbolos são necessários e quantas vezes nós escrevemos? Os números da página, gente, ó, é 1, 2... Tipo, por que essa tá escrevendo assim? Porque pediu em numeração romana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, tá? Do 1 ao 10. E quais são os símbolos que a gente utiliza nesse daqui? A gente utilizou o I, o V e o X. Ok. Quantas vezes a gente escreveu? Bora ver? O I, a gente escreveu deixa eu só mudar aqui a cor. 1, 2, 3, né?
6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. O I a gente escreveu 14 vezes. E o V? Bora ver? 1, 2, 3, 4, 5. O V foi 5 vezes. E o X? Foi 1, 2, 2, tá? Então, tá aqui a quantidade que a gente escreveu desses números. Só vocês somarem tudo, tá? E vai ficar no total de 21 vezes.